Shalom Ubrachá. Nossa aula de hoje é sobre um dos assuntos desses 9 dias. Contam que na destruição do Bet HaMikdash tinham os babilônios do lado de fora e os demônios do lado de dentro. Então, muitas referências sobre essas criaturas a gente encontra em Midrashim, a gente encontra em livros de Kabbalah principalmente. E qual é o ponto principal aqui? O que importa pra gente se existem demônios, não existem demônios, é que dizem nossos sábios que nessas 3 semanas, principalmente agora que a gente está nos 9 dias antes de Tisha B'Av, a gente está na semana que cai o Tisha B'Av oficialmente, mesmo que o Tisha B'Av vai ser esse ano no Shabbat, e o jejum vai ser empurrado, porque é um jejum de Rabanan, então ele é empurrado para o domingo, e Shabbat tem que ser tudo normal, comer carne, tomar vinho, e Deus quer que já, da mesma maneira que esse Tisha B'Av é empurrado para o domingo, que ele já seja empurrado totalmente, não só para o domingo, mas seja totalmente empurrado, já não exista mais. Mas o ponto principal aqui é que dizem nossos sábios que Deus me livre, você bater numa criança é uma coisa mal vista pela Torá, sempre foi mal visto. Só que tinham épocas que as crianças eram mais fortes e menos sensíveis, e que o único jeito de fazê-las se comportarem era ameaçando. Quer dizer, assim, tudo depende do tipo da criança que tinha naquela época. Não era toda criança na antiguidade que tinha que ser ameaçada, mas tinham crianças que eles cresciam no meio dos animais. Os pais também não eram tão intelectuais assim, e que todo aquele ambiente causava que a criança só entendia que uma coisa séria quando ela era ameaçada. Hoje já a gente está numa geração diferente. Hoje as crianças já convivem com adultos intelectuais. As crianças, elas são mais precoces, assim, elas têm uma maturidade precoce. Então elas são mais intelectuais, elas conseguem entender melhor explicando do que ameaçando. Ameaçando, a criança entra num trauma, ele se fecha, ele não sabe, ele vai pensar que o pai é um louco. Mas as crianças na antiguidade, eu digo assim, 2000 anos atrás, elas conviviam muito com a natureza, com os animais, e os pais eram muito, o nível intelectual não era como o nosso. Tinha uma minoria que eles eram extremamente sábios, mas extremamente sábios, que a gente não tem como chegar ao nível deles. E uma maioria que eles eram muito simples. Então, na antiguidade, tinha diferença muito drástica entre os sábios e os ignorantes. Hoje em dia, qualquer ignorante sabe ler, escrever, ler um jornal. Quer dizer, hoje em dia não tem mais ignorantes de verdade. Hoje em dia, o que a gente chama de Amei Haaretz, quer dizer que eles entendem muito de assuntos desse mundo aqui. E antigamente tinha uma coisa chamada burro, que era o cara que não sabia nada, de verdade não sabia nada. Então, diz o Shulchan Aruch que no caso desses que tem que ameaçar a criança para ele se comportar melhor, para não fazer isso nessas 3 semanas por causa desses demônios, que na hora que o pai vai ameaçar a criança, levanta a mão assim para ameaçar, o demônio empurra a mão dele e ele acaba dando um tapa na criança, a criança bate com a cabeça e Deus me livre, isso pode terminar numa morte. Quer dizer assim, os avisos em muitos lugares na Torá, que por causa que nessas 3 semanas esses demônios eles interagem mais com o mundo, é uma época que eles estão festejando pela rua. Então, por causa disso, a gente não deve fazer nada, não deve falar uma palavra ruim, não deve gritar, não deve berrar, não deve bater, Deus me livre, não deve ameaçar, porque cada coisa que a gente começar, essa criatura espiritual negativa, ela vai empurrar a gente para terminar numa tragédia.
Então, por causa disso, a primeira pergunta que se faz é de onde vêm esses demônios? E se são só demônios ou tem demônios também, ou eles conseguem fazer crianças entre eles? E o Zohar nos conta que antes da Kadosh Baruch Hu, antes de Deus criar a Eva, existia uma primeira Eva, Havá Rishonah. Essa primeira Eva, porque a gente fala primeira Eva, que tinha o Deus criou o mundo, Deus criou todas as criaturas, então tinha uma cobra no paraíso. Essa cobra, ela tinha um aspecto feminino, então essa cobra é uma consequência, uma coisa ruim, que é uma consequência da quebra dos receptáculos. Quer dizer, ela já estava antes da criação dos demônios. E o aspecto feminino dela se chama... Não podemos falar o nome dessas coisas, porque senão ela entende que você está chamando ela. E vamos chamar ela de Li, que são as primeiras duas letras do nome dela. Então essa esposa do anjo da morte, essa esposa da cobra do paraíso, ela teve um caso com Adão antes de existir a Eva, assim diz o Zohar. Ou seja, assim, sendo que ela é a essência do mal, e sendo que quanto mais para baixo, quando essa reza lá em cima, o amor lá em cima é amor a Deus. Quando esse amor desce, ele pode chegar até amor pelas coisas materiais. Quando ele desce mais para baixo ainda, ele pode se tornar um amor pelas coisas proibidas. E quando ele desce mais para baixo ainda, aí é esse caso que a coisa ruim lá, ele estava feliz que a mulher dele estava se relacionando com outro. Tipo, vamos chegar até o cúmulo da tumá, o cúmulo da impureza, o cúmulo da coisa ruim, o cúmulo da maldade. Então, essa mulher, a gente chama ela de demônio, mas ela não entra nessa categoria de demônios que foram criados. Ela já antecedeu, ela já era consequência da quebra dos receptáculos, antes da criação do mundo, um fenômeno cabalístico, que aí essa quebra dos receptáculos, ela passa por cada um dos 4 mundos espirituais até chegar no nosso mundo material. Nosso mundo material, que ele tem um lado espiritual, que entra na categoria dos 4 mundos espirituais, ele tem um lado material. Então essa criatura, ali, né, a Havá Rishonah, ela se materializava, ela se tornava ser humano de verdade. Mas ela teve um caso de 130 anos com Adão e engravidou demônios. E aí nasceram os demônios. Mas aí o que a gente vai ver aqui é uma coisa interessante, que aí ela já vai entrar em outra categoria, porque esses demônios, está escrito que depois que Deus criou o mundo, e Deus criou todas as criaturas, e o homem foi a última criatura, aí num horário que terminou 6 dias da criação, mas ainda não entrou o Shabbat, que é o horário de Ben Hashmashot, que deixou de ser um dia e ainda não é outro dia. Nessa hora Deus criou esses demônios, que eles são umas criaturas meio espirituais, meio materiais. E por eles serem meio materiais, eles estavam na Arca de Noé, porque senão eles não sobreviveriam ao dilúvio. Por eles serem meio espirituais, aí eles causam todos os problemas sem que a gente veja eles. Então eles, dizem os livros de Kabbalah, que eles se relacionam entre si, e eles têm filhos. E agora o principal problema é que quando um homem, por exemplo, ele vê, por que é proibido a pornografia no judaísmo é proibido? Porque é proibido para um homem olhar para fotos de mulheres sem roupa, porque depois ele sonha com isso e ele tem um acidente hidráulico, vamos chamar assim, que a coisa ela sai sozinha, vamos chamar isso de acidente hidráulico, e disso são criados demônios. E esses demônios acompanham ele e fazem
quando ele tenta fazer uma coisa boa, dá uma escorregada e sai uma coisa ruim. E esses demônios agora é a época que eles estão assim, pegando fogo, vamos dizer assim. Então, os demônios têm vida curta, a pessoa faz tshuva, esses que a pessoa própria criou com sonhos eróticos, por meio da tshuva dele, no Kriyat Shema Shel Emitah, ele se arrependendo que ele fez essas coisas, ele consegue tirar as almas divinas que ele colocou dentro desses demônios. E é um fenômeno cabalístico que eu sei muito interessante. Um homem, quando sai a coisa lá do homem, quando tem, vamos chamar assim, um acidente hidráulico, ele traz almas divinas para esse mundo. Só que sendo que não tem a mulher para receber, então a demônia ela recebe e dá a luz a demônios. Novamente, esses demônios têm vida curta e a gente, por meio da nossa tshuva, a gente consegue tirar as almas que a gente colocou neles e eles desaparecem. O Rambam diz que não existem mais demônios. E ele se refere a alguma coisa grande que tinha na época do Bet HaMikdash, que o soldado da Babilônia estava do lado de fora e o demônio estava do lado de dentro. Essa criatura já não existe mais. Mas um caso ou outro, na Idade Média, assim, depois do Rambam, o Rambam foi 800 anos atrás, na época do Baal Shem Tov, a gente ouve que tiveram demônios, um caso ou outro. Sempre a gente ouve um caso ou outro, então a gente não sabe se a intenção do Rambam era que um tipo específico de demônio não tem mais, mas os outros continuam existindo, ou se o que ele disse que não tem mais é de uma maneira genérica, como os leões, os tigres, que eles estão em extinção, mas um ou outro se encontra no zoológico. Você não encontra assim ao natural nos países. Tipo, Israel tinha praga de leões na antiguidade. Hoje, se você encontrar um leão lá, você vende ele para o zoológico, fica rico. Então, talvez essa seja a intenção do Rambam, que eles não existem de uma maneira como existiam antigamente ao natural, mas que um ou outro caso isolado não pode sim acontecer. Então, o que a gente tem que fazer em relação a isso é não pensar neles. Só que, por outro lado, saber que a gente não está sozinho no mundo, e quando a gente vai fazer uma coisa ruim, tipo ameaçar uma criança em casa, que eles estão lá para isso. Quer dizer, eles querem que você, na hora que você fica com raiva, aí eles te empurram, eles te incrementam essa raiva que você perde o controle. Então a gente não tem que dar a oportunidade para eles para interagirem com a gente. E eles só conseguem interagir com a gente quando a gente começa a fazer uma coisa ruim. Então você começa a gritar, aí ele interage com você, ele grita junto, vamos dizer, ele faz você gritar mais, ele faz você gritar coisas que você não quis. Depois você fala, uau, não fui eu, como pode ser que eu fiz isso? Porque na hora que você ficou bravo, ele interage com você, quer dizer, ele entra dentro de você. O que quer dizer que ele interage? Quer dizer que você e ele se tornam uma coisa só, quer dizer, ele vira um encosto. E não só que ele vira um encosto, depois que a coisa foi embora, você falou, uau, eu fiquei irado, e aí eu fiz coisas que não fui eu que fiz, não pode ser que eu faria uma coisa dessas. Então essa interação, a gente tem como evitar. Então, principalmente nessas 3 semanas, não fique irado, e não fique irado a vida inteira, porque toda pessoa que fica bravo é como se ele estivesse fazendo idolatria, que quer dizer que ele abre o corpo dele para um encosto desses, e depois tudo que ele faz, na hora que ele se arrepende, ele fala, não era eu, não era ele mesmo. Então por que ele é culpado pelo que ele fez? Porque da mesma maneira que uma pessoa bebeu e depois entrou com o carro no poste, aí ele tem que pagar o poste. Aí ele vai falar, mas eu nem me lembro que eu entrei com o carro no poste. Aí vão falar para ele que você
o que a gente está te fazendo pagar é antes de você beber, que você estava consciente que você vai beber, e você, depois que você bebeu, o que você pensa já não se lembra, mas você está pagando pela hora que você estava lúcido e você optou por beber. Então, dessa mesma maneira, aqui no nosso caso, esse demônio consegue interagir com a gente abre o corpo para ele na hora que a gente fica irado, na hora que a gente fica com raiva, na hora que a gente começa a gritar, berrar, bater, ameaçar. Então, nessa hora, o cara bebeu. Quer dizer, nessa hora, o demônio já tem a possibilidade de interagir, ele abre o corpo para o demônio age por ele, e depois disso, a coisa ruim foi embora. E a pessoa falou, mas como pode ser que eu fiz isso? Realmente você não fez isso. Você derrubou o poste e você não derrubou. Você bebeu antes disso. Então você ficou irado antes, você ficou bravo antes. Por isso que a coisa interagiu com você e fez acontecer tudo de ruim. Então o que a gente aprende desses demônios? O que a gente tem que fazer é nunca ficar irado, nunca ficar bravo, nunca gritar, nunca berrar, nunca bater, nunca falar coisas que possam magoar os outros, e aí você não abre o corpo para eles. Toda a história deles, como eles foram criados, por que eles foram criados, e se eles estavam na Arca de Noé ou não estavam, se eles... tudo isso esquece. O que importa é que eles estão aqui agora, e eles podem interagir com você a vida inteira, até Mashiach chegar e eles desaparecem. E aí, nesse caso, aí você tem a oportunidade de se proteger, você tem a oportunidade de não deixar eles interagirem com você, e isso é o que a gente precisa saber sobre eles. Nada mais do que isso, o resto esquece. Outro detalhe importante, agora que nós estamos nos 9 dias, assim, diz a Gemara em Masechet Yoma, a pessoa quer saber se ele vai morrer aquele ano. Então, o que ele faz? Tem um jeito de saber. Ele acende uma vela antes do Yom Kippur, e se a vela apagar durante Yom Kippur, quer dizer que ele vai falecer aquele ano. Mas diz a Gemara, não faça isso. Por quê? Porque se a vela apagar por motivo técnico, porque tinha lá uma janela aberta e bateu um vento, porque o pavio não era bom, porque o óleo não era bom, por qualquer outro motivo técnico, e a pessoa pensar que, olha, ele vai falecer esse ano, e ele não ia, porque a vela tinha apagado por motivo técnico, não era um sinal lá de cima. Então, só que o cara vai ficar com tanta fé que ele vai falecer aquele ano, que a fé dele vai fazer com que o mazal dele, o destino dele lá em cima mude, vai enfraquecer o mazal dele lá em cima, e ele morre porque ele conseguiu com a fé dele se matar. Ele acreditou tanto que ele vai morrer, que a fé dele causou isso. A mesma coisa em relação a esses demônios, e a mesma coisa em relação a tudo que tem a ver com esses 9 dias. Se você fala, são 9 dias de azar, realmente não tinha que te acontecer nada. É como eu te falei, você não fica irado, você não fica bravo, você não vai pisar no rabo do cachorro, o cachorro não late para você. Agora, no lugar disso, a pessoa vai falar, não, são 9 dias de azar, ele vai ter muito azar, tudo que ele fizer vai dar errado. Essa fé que ele acredita, com toda a fé, que tudo que ele fizer vai dar errado, então tudo que ele faz dá errado. Ele atrai para si próprio coisas ruins. Então esses 9 dias não são 9 dias de azar. São os dias em que na antiguidade aconteceram todas as coisas ruins. São dias propícios para acontecer coisas ruins. Caso a pessoa abra o corpo dele para receber essas criaturas espirituais, esses demônios e demônias que agora é a época que eles estão passeando pela rua, e simplesmente você não fica bravo toda essa época. Tipo, quando o Bilam queria amaldiçoar o povo de Israel, Deus fez um milagre que a Midat HaGvurah não se revelou toda aquela época. Então, se você acha que, se você não fizer cara de bravo,
os seus funcionários não vão trabalhar, que isso também não é. Hoje em dia, esse método já está superado. Mas vamos dizer assim, mesmo que você ainda está naquela mentalidade das empresas que tinham aquele limite, né? Que se o chefe estava, todo mundo trabalhava, o chefe saía, ninguém trabalhava, então o chefe tinha que sentar lá com cara de bravo. Mesmo assim, mesmo que isso hoje em dia já não é mais assim, mas mesmo se você acha isso, então nessas 3 semanas você não pode fazer cara de bravo. Esse que é o negócio. Quer dizer, isso não são 9 dias de azar, são 9 dias que os demônios estão soltos, 9 dias que eles estão aí festejando pela rua, é carnaval dos demônios essas 3 semanas, principalmente esses 9 dias. Então você não tem que dar oportunidade para eles interagirem com você. Você não tem que chamar o cara na rua e falar, olha, entra aqui que eu tô bravo, agora você tem agora a gente vai dançar juntos, fazer uma dança de demônios aí juntos. Então, isso que a gente não deve fazer. Continuar a vida normal. O Rabbi Nachman de Breslov, ele fala, se a pessoa tem fé, o que quer dizer tem fé? Se você tem fé que pode ficar pior, então quer dizer que você é um homem de fé, você é uma mulher de fé, você é uma pessoa de fé. Você acredita que pode ficar pior. Então, já que você tem fé, você consegue acreditar, então você tem que acreditar que vai ficar melhor. No lugar de olhar para trás, o que aconteceu da destruição do Beit HaMikdash, olha para frente, que nós estamos na véspera da reconstrução do terceiro Beit HaMikdash. Se foca no futuro. A gente faz esses dias de luto por motivos religiosos, a gente não toma banho, a gente não coloca roupas limpas, a gente não ouve música, não corta o cabelo, não faz casamentos, mas a gente faz esse luto por motivos religiosos. Não é que você tem que despertar coisa ruim, começar a ter fé que vai acontecer coisa ruim, atrair coisa ruim, atrair esses demônios para interagirem com você. Você está vendo o carnaval dos demônios na rua, e não vai puxar alguém para dançar junto com você. Fica na sua, não grita, não berra, não bate, não ameaça, não fica bravo, não fica irado, não fica triste, que aí eles não têm como interagir com você, eles não têm como se tornar uma pessoa só junto com você, te tirando o livre-arbítrio, fazendo o que eles gostam de fazer, que eles são a essência do mal. Por isso eles não vão mais existir quando o Mashiach chegar. E esse é o relacionamento que a gente tem que ter em relação a eles. Quer dizer, a gente sabe que eles existem, por causa disso não fica nunca bravo, não fica nunca irado, não fica nunca com raiva, não guarda rancor, não quer se vingar de ninguém, não grita, não berra, não bate. Então, saiba que eles existem, e se você faz uma dessas coisas, eles interagem com você, eles se tornam uma pessoa só com você, e depois você volta assim, você fala, uau, não fui eu que fiz isso. Mas aí já não adianta mais. Entende? Aí você vê o poste quebrado, e você fala, não fui eu que quebrei o poste. Então, eu agradeço a todos, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, muito, tudo de bom. Kol Tov Hatzlacha Rabba U'Muflaga. Kol Tov.